e eu queria que você abrisse 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 a 3. O pastor te fala assim, para pegar um personagem bíblico, e às vezes a gente pensa assim, não, vou falar da Reforma Protestante, eu vou lá para o Antigo Testamento, mas queria que você abrisse 2 Crônicas 34. Fica aí com ela aberta, mas para quem não conhece um pouco o quadro, né, a situação, eu já até te dou uma dica, né, você assistiu o filme de Lutero, é o filme 2003, tem vários filmes com esse nome, mas o de 2003, eu não digo que é um dos melhores filmes sobre a Reforma, eu digo que é um dos melhores filmes que eu conheço, já assisti mais de 20 vezes praticamente, eu decorei, porque eu dou aula de história da igreja, então eu acho fantástico aquele filme. Mas vamos lembrar, gente, que até, na maior parte, até aquele tempo, as pessoas não tinham acesso à verdade revelada de Deus, elas não tinham. Então elas tinham vontade de se relacionar com Deus? Tinham. Mas o que ensinava para ela? Ensinava para ela a buscar santos, a buscar relíquias, a buscar supostos ossos de santos, supostos pedaços da cruz. Ensinavam elas a quê? A pagar. Havia um dinheiro que pagava, era a venda de perdão, né? Um documento ali assinado pelo Papa, e aquilo dava para elas, elas acreditavam que aquilo dava o céu para elas. Então a gente tinha muita religiosidade, mas não tinha verdade salvadora. Então o que aconteceu? Olha, aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós hoje temos chance de desfrutar, nós temos que glorificar primeiro a Deus, porque Ele é o Senhor da história, é o Senhor de todas as coisas. E Ele moveu homens e mulheres para trazer essa verdade revelada para Deus. Olha, hoje a gente não ter fome e sede pela palavra, pela verdade de Deus, nós estamos perdendo. Aquela época, quanto eles gostariam de ter o que nós temos hoje, e eles não tinham isso aqui para segurar nas mãos, para ler, para meditar, para seguir, para crer, para confiar. E glória a Deus, que eu e você hoje estamos aqui, como um resultado de tudo aquilo que foi feito lá atrás. Mas vamos ler a história de Josias aqui, para a gente entender o que isso se relaciona com a reforma. Diz assim: tinha Josias 8 anos, quando ele começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Só até aqui. Tem muita coisa para falar da história de Josias, mas porque essa história é importante. O avô de Josias tinha sido um dos piores reis de Judá. Ele tinha sido um dos piores descendentes de Davi. Ele foi um homem assim extremamente rebelde ao Senhor. Ele era idólatra, ele invocava mortos, ele chegou a queimar o seu filho no fogo. Ele se envolveu com toda sorte de idolatria, toda sorte de feitiçaria. Ele perseguiu aqueles que serviam ao Senhor. Ele fez tudo aquilo que Deus começou a realizar através de Abraão, Isaac, Jacó. Tudo aquilo que foi feito, é como se ele tivesse anulado tudo aquilo. Inclusive Deus diz: por causa das iniquidades de Manassés, eu vou remover essa nação do lugar. Então isso foi o avô do Josias. E depois do avô de Josias, de Manassés, veio o Amon, que foi filho de Manassés, e que também continuou os mesmos erros do seu pai, continuou fazendo as mesmas coisas erradas, mesma idolatria, mesma feitiçaria, o mesmo afastamento do Senhor, os mesmos envolvimentos com coisas abomináveis. Ele continuou toda aquela sanha. E aí quando eu olho assim, eu olho para o Josias, e aí eu lembrei de um livro que o pastor anunciou hoje aqui, que é mais ou menos assim, né? A família disfuncional acaba em mim, algo assim, né? E aí eu posso dizer assim que todo esse processo de destruição, de afastamento de Deus, de rebeldia contra Deus, de pecado e de mal, vai acabar em Josias. Mas eu fico assim, e aí a gente tem que pensar
que quando a gente olha alguns momentos, não só da história de Israel, mas da história do mundo, parece que a fé em Deus vai morrer, parece que a verdade vai ser lançada por terra, e que não vai restar nada, mas de repente acontece algo, acontece alguém, e tudo muda. Por quê? Porque a história, ela não está nas mãos de homem algum, a história está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. A história está nas mãos dele. Por mais que ele possa usar os agentes humanos ali, nós sabemos que o Senhor da história não é ninguém, porque todos os homens, eles vão passar, mas a palavra do nosso Deus vai permanecer para sempre. Amém? E eu fico espantado, e eu falo assim, uma das coisas que eu sempre me espantei, desde a primeira vez que eu li esse texto, porque ele era um menino de 8 anos, eu não sei, eu não consigo nem conceber um menino de 8 anos, sentado no trono e reinando, mas dali a 8 anos depois daquilo, ele tinha 16 anos, e a Bíblia diz que ele começa a buscar o Senhor. Não sei o que aconteceu, não sei quais foram as influências sobre a vida dele, não sei o que aconteceu, mas depois de 8 anos, ele começa a buscar o Senhor, e tudo começa a mudar, e ele começa a limpar aquilo que estava errado, ele começa a se voltar para o Senhor. De repente, na hora que eles estão mexendo no templo, e aqui é um negócio interessante, na continuação da história, eles acham a Bíblia, estão mexendo lá, acham a Bíblia, e eles vêm lá todo empolgados, olha, nós achamos aqui o livro do Senhor na casa do Senhor, e ele falou, lê aí para mim, lê esse livro para mim. E quando ele ouve aquelas palavras, aquilo incendeia o coração dele, ele rasga as suas vestes, ele quebranta o seu coração. E o Josias foi de todos os reis de Judá, ele foi aquele que depois de Davi colocou a casa em ordem, as coisas em ordem. E aí a gente então começa a ver que pessoas que Deus começa a trabalhar sobre a vida delas, elas então se tornam bênção para muitos. Você tem que lembrar de uma coisa, cada vez que você se levantar em Deus, você não vai se levantar sozinho, outras pessoas se levantarão com você também. Amém? Quando a gente vê o cântico de Débora, e ela fala assim, naqueles dias cessaram as caravanas em Israel, até que eu, Débora, me levantei. Sabe, as coisas elas podem estar erradas, mas quando Deus, Ele toca, quando Deus desperta pessoas, e essas pessoas se levantam nele, essas pessoas se levantam com Ele, e essas pessoas, elas então entendem aquilo que Deus quer delas, elas começam a fazer aquilo que Deus quer, as coisas mudam, né? As coisas mudam, quando nós nos levantamos em Deus, muitas coisas se levantam conosco para a glória dEle, amém? Isso foi reforma. Isso foi a reforma. E eu falo assim porque às vezes a gente tem uma ideia, né, da reforma, quando você vê o filme, você estuda a história, e você tem a ideia assim de que o Lutero um dia acordou de manhã, acordou no dia 31 de outubro de 1517, e aí ele pensou assim, eu vou lá fazer a reforma, né? Acho que eu vou fazer a reforma protestante. E aí ele foi lá na rede social da época, que era a porta do castelo de Wittenberg, coloca as 95 teses para fazer a reforma protestante. Não foi nada disso, nem ele tinha ideia daquilo que ele estava fazendo. Nem ele conseguia, ele jamais teria ideia de todas as coisas que iam acontecer quando ele faz aquele ato. Na verdade eu digo assim, muitos antes dele já tinham falado e feito coisas que iam ser usadas por Deus para trazer uma grande mudança na nossa história. E o Lutero foi simplesmente aquela pessoa que riscou o fósforo, e aí então o incêndio ele começou. Mas nós temos que pensar que aquilo mudou, porque de repente eles pararam de buscar, de olhar o que estava ao seu redor, de olhar a herança, né? Pode ser que a gente tenha tido na nossa história pessoal, heranças que não foram boas, pode ser que nós temos exemplos que não são bons ao nosso redor, mas com certeza nós temos a palavra de Deus que vem do céu para a nossa vida. E quando nós decidimos tomar essa palavra, quando nós decidimos pegar essa palavra e fazer dela nossa luz, e fazer dela aquilo que ela é, e fazer dela aquilo que ela foi enviada, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Eu vejo tudo o que aconteceu ali, a gente olha
E a gente pode dizer assim, claro, a gente tem os reformadores, temos Lutero, temos Calvino, temos Zwinglio, temos Anabatista, tem um monte de gente que a gente mal ouviu o nome, muitos outros que o nome nem sequer foi citado, mas que foram instrumentos de Deus para restaurar essa verdade, para homens que realmente se levantaram, e muitos se levantaram com ele para cumprir o seu propósito, mas acima dessas pessoas, pode ter certeza, existe um Deus que se move na história. Existe um Deus que se move na história. Quer ver um negócio assim, só uma curiosidade da reforma. A reforma ela acontece na Alemanha com Lutero, e ela acontece lá na Suíça com outro homem chamado Ulrich Zwinglio, que muita gente não é tão famoso, não é tão conhecido. Mas o Zwinglio nunca falou com Lutero. Ele nunca conversou com Lutero, ele nunca recebeu uma carta de Lutero, nunca teve ali uma orientação de Lutero, mas aquilo que Lutero pregava, ele pregou também. E ele fala assim, Deus quis assim, para que as pessoas soubessem que aquilo que está acontecendo não é algo que o homem está fazendo, mas é algo que Deus está fazendo, amém? E nós pensamos que, e eu vou falar assim, uma coisa que me tocou, me encantou aqui, foi escutar o hino Castelo Forte, cantado da forma que foi cantado como, olha, o Lutero agora, ele estaria festejando agora se ele pudesse ouvir, porque esse hino é o Lutero que fez, a gente olhar assim, e hoje nós temos essa oportunidade de servir ao Senhor como deve ser servido, de crer no Senhor como deve ser crido, de confiar no Senhor como deve ser confiado. Nós temos esse privilégio, por causa desse momento histórico aqui, que de repente, alguém olhou para a palavra, alguém olhou para o que Deus disse, alguém atentou para as palavras dele, e esteve disposto a se levantar e a pagar o preço necessário, para que a verdade de Deus chegasse até nós. Glória a Deus por isso. Talvez você não tenha ideia, fala assim, muitas verdades que hoje a gente fala, canta, prega, recebe, comenta, crê, com a facilidade tão grande, a gente não tem uma ideia de quanto isso foi precioso. Mas hoje nós podemos abrir a nossa boca e dar glória a Deus por tudo aquilo que Ele fez, amém. E aí eu queria ler algumas frase aqui de Lutero, para a gente às vezes entender, sabe esse momento? Então a frase dele que eu gosto muito, eu uso muito, ele fala assim, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Claro que você acha que quando você começa, e você sabe disso, porque muitas vezes, muitos daqui, quando você começou a servir ao Senhor, quando você começou a andar na palavra dele, vem a crítica. Quando você começa a querer fazer a vontade dele, vem a oposição. Quando você começa a seguir ao Senhor, muita gente te apoia, te abençoa, caminha com você. Mas muita gente não gosta, muita gente se rebela, muita gente vai. E aí é onde você tem que escolher, às vezes, você quer ter paz, você quer andar na verdade de Deus. Então a paz se for possível, mas a verdade a qualquer preço. E aí ele fala essa frase aqui, a verdade ficará sozinha e triunfará por sua destra, e não pela minha, nem pela vossa, nem pela mão de homem algum. Então o que ele estava dizendo era que não era um homem ali, era a verdade de Deus fazendo. Nós estamos aqui por causa da verdade de Deus que nos libertou, amém? Nós estamos aqui, nós somos quem somos, fazemos o que fazemos, cremos o que cremos, teremos o que teremos por causa da verdade de Deus sobre a nossa vida. E aí ele, no final, na morte dele, ele vai dizer assim, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Então esse momento em que talvez das muitas coisas que os reformadores fizeram, das muitas coisas que eles realizaram, a coisa mais preciosa foi que eles deram a Bíblia para o povo. Eles traduziram, a Bíblia era latim, a Bíblia era, poucos sabiam nem ler, quanto mais latim, mas eles deram a Bíblia para o povo, instruíram o povo, e agora as pessoas tinham acesso àquelas verdades poderosas ali. E aí uma frase de um historiador da época que ele fala assim, depois de 15 séculos, as mesmas verdades produziram os mesmos efeitos. E aí então, nós temos diante de nós hoje aqui o privilégio, a alegria de cantar, de conhecer, de ler num telão a palavra, de orar a palavra, de compartilhar a palavra escrita em tudo quanto é lugar, e aí nós só precisamos nos abrir essa palavra. E aí eu queria que você pensasse que de todas os solas, né? A reforma é marcada por 5 solas, sola graça,
sola gratia, só a graça de Deus é a que nos salva, sola fide, nós temos acesso a essa graça pela fé, solo Christus, só Jesus é o mediador entre Deus e os homens, mas o soli Deo glória, toda a glória a Deus, mas o sola Escritura é aquela verdade que trouxe todas as outras verdades, que você pode ler a palavra, meditar a palavra, aplicar a palavra, interiorizar a palavra, viver a palavra, buscar a palavra. Nós temos hoje esse privilégio muito grande aqui, e aí nós pensamos que aquele momento em que eles abrem a palavra, o que eles tinham na mão dele? A palavra era a realidade. A gente às vezes não pensa no poder destrutivo da mentira, tá? E aí eu penso assim, quantas pessoas hoje, elas se curvam diante de uma imagem de escultura, e elas falam com essa imagem de escultura, e elas confiam nessa imagem de escultura, e aí elas às vezes se entregam à vida e consagram a imagem de escultura, e a gente olha essa atitude, essa crença, à luz da palavra, e a gente olha, aquilo é uma mentira, mas não é uma mentira qualquer, gente, não é uma mentira qualquer, é uma mentira que separa ela de Deus. Ou então aquelas pessoas que elas vão conversar com o espírito aí, achando que é o espírito de alguém que morreu, é um engano, mas não é um engano qualquer, é um engano que faz ela perder a eternidade. Ou vamos falar aqui talvez uma coisa mais séria aqui com muito cuidado, né? Mas aquelas pessoas que eles se explodem porque ele acha que isso vai levar ele diretamente para o paraíso, tudo isso são mentiras. E eu vou dizer mentiras que você não vive mais elas, porque agora você vive a verdade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revelou o que é real. O que é real? Real é um Deus invisível através do qual eu me conecto através de uma única forma, através de Jesus Cristo e sua obra redentora por mim, né? Então essas eram as verdades essenciais, e não é uma verdade qualquer, não é simplesmente uma verdade científica, biológica ou medicinal, é uma verdade eterna que nos possibilita a eternidade com Deus. Então essas verdades trazidas ali foram coisas muito preciosas, coisas muito especiais. E agora não era só isso, porque de repente eles tinham igreja, eles tinham líderes cristãos supostamente, eles tinham religiosidade, cultos, eles tinham muitas coisas, mas aquilo parecia muito estranho. De repente eles abrem a Bíblia e eles têm uma comparação. Opa, isso aqui não é desse jeito não. O que ele está falando, o que ele está fazendo não é desse jeito não. Então agora a gente tinha uma verdade com a qual eles podiam comparar. De repente eles começam a ler as Escrituras e diante deles vem todo o plano de salvação de Deus. Eles começam a ver as Escrituras e começam a ver Jesus ali. E eles começam a ler as Escrituras e eles então percebem que há um chamado para a vida deles, para que eles vivam uma vida para a glória de Deus. Você foi chamado para viver uma vida para a glória de Deus. Eu digo assim que se eu pudesse resumir a Bíblia em um só versículo, esse seria Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém? Porque dele, tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, tudo que eu tenho é dele, veio dele, ele é a origem, né? Mas também não é só dele que eu recebo, é ele que me sustenta. Ele é aquele que me sustenta e sustenta todas as coisas para mim. Por ele são todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aí também, tudo que eu tenho, não é só dele por ele, é também para ele, amém? É para ele. Glória pois a ele eternamente. Ele é a finalidade de tudo. Ele é a razão de tudo. Ele é o destino de tudo. Ele é o final de tudo. Então essa visão ali, à medida que eles abrem as Escrituras, aquilo está ali. E eles pegam essa verdade. E eles começam a falar essa verdade. E eu falo, nem eles tinham a ideia daquilo que ia acontecer. Nem eles eram capazes de perceber todas as consequências, né? Todas as consequências de falar a verdade, de conhecer a verdade, expor a verdade, pregar a verdade. Porque deixa eu dizer, a verdade de Deus tem poder. A verdade de Deus tem poder para libertar o homem, poder para transformar o homem. Não é porque ela é a realidade.
ela é realidade, ela é o que é. Ela é o que é, então ela tem esse poder, não é só um discurso religioso, é a realidade. Você estava lá, você estava vivendo uma vida de pecado, crendo em um monte de coisas erradas, fazendo um monte de coisa errada, na sua vida interior toda bagunçada, e de repente vem alguém e pega essa verdade aqui, começa a falar ela para você, e começa a ensinar ela para você, e talvez no começo assim parece muito estranho, todas aquelas coisas, todas aquelas ideias, mas de repente aquilo vai caindo no seu coração, aquela verdade vem vindo no seu coração, e de repente toda aquela sua culpa é lavada no sangue de Jesus. E de repente todas aquelas ideias erradas que você tinha, elas começam a ser removidas pela verdade de Deus. E daqui a pouco tudo começa a mudar. Você está aqui porque a verdade de Deus tem poder. Tem poder. Poder para mudar a nossa vida, né? Poder. A nossa existência aqui, eu gosto muito de lembrar isso, né? Não é aquela existência de Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto havia feito, e tudo era muito bom. Não é não. A nossa existência é aquela de Gênesis 3:17, homem, é pesado, homem, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida, também espinhos e cardos te produzirá, com suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó, porque és pó e ao pó tornarás. Então nós vivemos num mundo atingido pela queda, nós vivemos num mundo estragado pela queda, nós vivemos no meio de pessoas estragadinhas também pela queda, e nós também somos estragadinhas nessa queda. Mas no meio de todo esse estrago, a luz de Deus brilha sobre a nossa vida. No meio de tudo isso, há uma luz, a palavra. E nós não temos a perfeição aqui, mas nós temos a luz de Deus vindo para cá. E foi isso que aqueles homens fizeram, né? Foi isso que aqueles homens fizeram, eles receberam aquela verdade e eles amaram aquela verdade. Amaram aquela verdade. Isso talvez seja aquilo que mais nós precisamos, amar essa verdade, amar aquilo que Deus não entender. Foi Ele que me deu isso aqui, foi Ele que me disse isso aqui, foi Ele que entregou isso aqui para mim, eu preciso amar isso. Salmo 119, 97, o salmista diz: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Deixa eu dizer, Deus quer usar pessoas que são apaixonadas pela palavra. Deus quer pessoas apaixonadas pela palavra, pessoas que olham a palavra assim, que se deleitam nela, que meditam nela, que caminham nela, como diz lá Salmo 1:2, né? Dia e noite, pessoas que são apaixonadas por essa palavra. Isso não eram os reformadores, se apaixonaram pela palavra, foi Deus quem disse isso aqui, foi Ele quem falou isso aqui. Sabe que tem um pré-reformador, ele nem foi reformador, mas ele era um homem muito culto. Chamava-se Erasmo de Roterdã, e toda vez que eu dou aula, que eu vejo aquela declaração dele, eu fico olhando que ele hoje se alegraria muito, né, com isso, porque ele traduz a Bíblia, ele faz uma revisão, traz um Novo Testamento em grego, né, mas ele falava assim, eu sonho com o dia em que todas as pessoas, isso na época era um sonho muito distante, né? Eu sonho com o dia em que todas as pessoas no mundo vão poder ler a palavra na sua própria língua. Ele falou, não é só o pessoal aqui da Europa, mas lá na África, lá no mundo islâmico, eu sonho que todas as pessoas vão poder ler essa palavra. Eu sonho com um dia em que a dona de casa, enquanto ela está fazendo os trabalhos de casa, ela está meditando nessa palavra. Que o homem está lá no campo, cultivando o campo, está cantando essa palavra. Eu sonho com esse dia em que em todos os lábios, em todas as classes sociais, as pessoas estarão pensando nessa palavra. E hoje eu olho coisas tão lindas que vão acontecendo, coisas tão maravilhosas que Deus vai fazendo. E glória a Deus, porque hoje você tem a palavra no seu lábio e no seu coração. Hoje você tem a palavra no seu celular.
né? Hoje você tem a palavra no seu ouvido. Então eu fico pensando em Erasmo de Roterdã, ficar muito feliz. E o desejo de Deus não é apenas que a palavra esteja à sua disposição, mas que você se apaixone por aquilo que Deus disse, porque o que Deus disse para você, amém? Se apaixone por aquilo que Deus disse, porque aquilo que Deus disse é verdade. Se apaixone por aquilo que Deus disse, porque todas as coisas passarão, mas as coisas que Ele disse ficarão para a eternidade. Amém? Então eu quero que você pense assim, que esses homens, eles se apaixonaram pela palavra, né? Eu estou falando de Lutero, mas era um exército de pessoas que leram a palavra. E aquelas verdades incendiaram os seus corações. E aquelas verdades despertaram os seus corações. E aí vai entrar algo, não pense você que o que eles fizeram, o que muitos deles fizeram, colocava a vida deles em risco. E muita gente, inclusive, não só colocou sua vida em risco, mas morreu. Morreu mesmo, foi aprisionado, foi queimado muitas vezes, porque eles amaram a palavra de tal forma, eles estavam dispostos ali a morrer por essa palavra. Então, amar essa palavra e muitas vezes se arriscar por ela. Nós pensamos assim, vale a pena você arriscar sua vida por essa palavra, amém? Lá no Vale da Bênção, teve uma época um trabalho muito bom com refugiados. E eu lembro de uma história de uma pessoa que ele era um príncipe lá no Iêmen. E ele se converteu, né? E aí ele se converteu, mas ninguém podia saber, né? Ele era da nata mesmo, né? E ninguém podia saber que ele se converteu. Então ele ficava escondia um Novo Testamento no porta-luvas do carro e lia escondido ali. E ele fala que um dia, o grande problema da vida dele, a grande falha, foi que ele emprestou o carro para um primo, e quando o primo foi abrir o porta-luvas, lá tinha o Novo Testamento. Dali ele já teve que fugir, dali ele já teve que ter uma fuga, renunciar tudo, né? Ele teve que renunciar tudo, porque naquele momento ele sabia que a vida dele corria risco, e ele foi capaz de arriscar tudo a sua vida por essa palavra. Eu quero que você pense tudo por essa palavra, vale a pena você arriscar tudo por essa palavra, porque essa é a única palavra da vida, amém? Aquilo que ela diz, pagar o preço para crer, praticar, caminhar naquilo que ela diz. Mas aqui eu tenho que lembrar, e eu moro dentro de uma agência missionária praticamente, então é muita história bonita. E um aluno meu, ele queria ir para, olha o sonho dele que eu conheci era ir para o Afeganistão, era o sonho dele. E ele foi fazer um período lá no Afeganistão. E lá um dos missionários contou a seguinte história, e isso é muito comum lá, né? Eles contam que um dia está lá um grupo de missionários caminhando, e de repente eles param no local, e tem um homem, sabe aquele homem assim com uma barbona, uma arma na mão, né? Encostado assim numa parede. E aí um dos missionários manda parar o carro e fala assim, olha, Deus está falando no meu coração, e eles não brincam com isso, né? Deus está falando no meu coração que a gente tem que dar uma Bíblia para aquele homem ali, que está ali naquela parede, com a arma na mão, com aquele olharzinho, né? E aí eles, então a gente tem que entregar, E aí ele pegou e falou assim, mas Deus falou porque estava do lado dele, mas Deus falou que é você que tem que entregar. E aí, mas eles também não brincam, eles sabem que é um negócio sério, né? Falei, Ele falou, é você. Falei, então eu vou, né? Então vamos orar por mim, eu quero pedir perdão dos meus pecados aqui, foi muito bom conhecer vocês. E aí pegou, e eles da Bíblia toda embrulhada ali, com vários papéis, e ele foi lá. E aí ele chegou na frente daquele homem, e falou assim, Deus mandou te entregar isso, né? Aquele com a mesma cara brava que ele estava, continuou. Aí ele abriu o pacote todo ali, ele olhou, e aí quando ele viu a Bíblia, esse homem começou a chorar. E aí esse homem disse assim, faz 3 dias que eu sonhei, e Deus falou para mim que eu tinha que vir aqui, porque eu ia receber um livro, e nesse livro tinha uma mensagem que ia salvar a minha vida. Amém. E se ele não se arrisca, né? Se ele não vai lá? Então eu queria que você pensasse assim, que aquilo que a reforma traz era um risco.
Não pense não, a gente fala assim, história, você não sabe o que era o catolicismo não, gente, era uma coisa bem diferente do que é hoje, era assim, era morte mesmo, era fogueira mesmo, era você perder a sua vida, e não foram poucos os que perderam não, foi isso aí, eles estavam dispostos, e aí é uma outra coisa, porque hoje nós vemos, né, às vezes uma mensagem de você ganhar por causa do evangelho, você ganhar por causa da verdade, mas na verdade, a mensagem dele você vai perder. Se olhar a mensagem do evangelho, você vai renunciar, você vai deixar para trás. Então a mensagem do evangelho não tem problema se eu perder qualquer coisa por causa desta palavra, porque perder nele é ganhar. Perder nele é ganhar. Uma frase do Lutero aqui que eu não li, mas ele fala assim, uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Então deixa eu dizer, se você tem Jesus, se você tem a palavra, se você tem o evangelho, você nunca vai perder, porque quem tem a verdade de Deus tem tudo, amém? Tem tudo, essa é a verdade. O que é morrer? Tem um hino, até a gente vê ouvindo esse hino aqui, é um hino recente, tocou muito a minha vida, né? Que ele fala assim, é Ele, por Ele é que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, né? Ele é o dono dos meus dias, amém? Então aqueles homens, eles ouviram aquela palavra, e estavam dispostos a perder, a sofrer por ela, não importa o que vai acontecer comigo, não importa, mas não pensa que eles sabiam, não pensa que eles sabiam que depois de 500 anos, o pastor Maquil estaria aqui celebrando aquilo que eles fizeram, não gente, o que eles sabiam é que a qualquer momento eles podiam morrer, acabar tudo, mas isso não interessa, porque a mensagem eterna de salvação, eu já tenho na minha mão e no meu coração, glória a Deus, então é ela que eu vou viver, porque Ele vai cuidar de tudo. Então eles compreenderam isso, eles entenderam isso, e todo esse preço que eles pagaram, e aquilo que vem depois, e os que vêm depois dele, não pense que acabou não, porque a reforma não vai acabar nunca, Deus sempre vai procurar pessoas que se levantem, hein? Deus sempre vai procurar pessoas que se levantem, que creiam no que Ele disse, que amem o que Ele disse, que estejam dispostos a perder o que for preciso, por aquilo que Ele disse, porque perder com Ele com certeza é ganhar. Ele é aquele que disse, quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, por minha causa, vai achá-la, glória a Deus. Às vezes as pessoas olham a gente como aqueles que perderam muitas coisas, que viraram as costas para muitas coisas, não, nós somos aqueles que abriram o coração para todas as coisas que Deus tem para a nossa vida, é isso que Ele é. E a gente pensar, nas mortes, nos sofrimentos, nas perseguições, nas injúrias, nas perdas de maneira geral que eles tiveram ali, nas oposições que eles sofreram, nas perseguições que eles sofreram, em todas essas coisas eles venceram. Em todas essas coisas eles venceram, eles pagaram o preço para que a verdade de Deus permanecesse firme, para que a verdade dele continuasse brilhando, para que aquilo que Deus disse continuasse sendo ouvido para outras pessoas. Então deixa eu dizer, você nunca vai poder perder nada, porque você já ganhou tudo em Cristo Jesus. E aí eu queria encerrar com talvez um versículo que eu acho que ela exprime muito dessa atitude, né? Essa atitude, não faz mal que nós vivamos em um mundo que está escrito jaz no maligno, que a gente viva num mundo que está contrário a Deus, mas nós vamos permanecer naquilo que Deus disse. Eu queria que você abrisse Apocalipse capítulo 12, versículo 11, onde vai falar daqueles que venceram, que nós sejamos aqueles que venceram para a glória de Deus, amém? Que você seja aquele que venceu. Diz aí que eles venceram, né? Ó, quando vocês abrem aí, deixa eu dizer algo para vocês que é muito importante. Sempre o amanhã vai ser uma incerteza, né? Eu tenho um texto meu que eu gosto muito, inclusive no livro que vocês levaram, que eu gosto muito, eu sempre compartilho com os missionários, que são as incertezas de um chamado certo. Responder a voz de Deus, a gente não sabe tudo que vem amanhã. Há incertezas, mas também há certezas de que Ele tem a nossa vida nas suas mãos toda poderosa, amém? Ele tem. E eu quero dizer isso aqui para vocês, nós já vencemos, tá? Essa história um dia vai terminar,
E o final dessa história é, nós já vencemos. Eu já li o final da história, e lá diz que nós vencemos. Eu já li o Apocalipse, e lá no Apocalipse está dizendo que nós vencemos. Apocalipse 17:14 diz que a besta pelejará contra o cordeiro, e o cordeiro a vencerá, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores. E diz que nós também venceremos, porque nós somos chamados, eleitos e fiéis. Então nós também venceremos em Cristo Jesus. Mas aqui diz o seguinte, eles o venceram. Pelo quê? Primeira coisa, eles venceram pelo quê que está escrito aí? Pelo sangue do Cordeiro. Toda a nossa vitória não é baseado no que nós fazemos, é baseado naquilo que Ele fez. Amém. É pelo sangue. Você não venceu Satanás porque você se tornou bonzinho e se tornou um membro de uma igreja. Você vence Satanás porque o sangue de Jesus Cristo o trouxe ao desprezo e à derrota e triunfou dele na cruz. Amém? Nós vencemos, não porque nós deixamos de pecar, porque nós nunca mais fizemos qualquer coisa errada. Nós vencemos porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Amém? Nós fomos reconciliados com Deus, não é porque nós nos batizamos na água, nós fomos reconciliados com Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos justifica diante do Pai. Então toda a nossa vitória, ela se assenta não naquilo que nós fizemos, a nossa vitória se assenta naquilo que Ele fez. Amém? Eles o venceram pelo seu sangue, porque derramaram seu sangue e morreram? Não, eles venceram pelo sangue de Jesus derramado. Eles venceram pela palavra do seu testemunho. Qual é a palavra que eles deram? Essa. O que eles disseram? O que a Bíblia diz. O que eles confessaram? Aquilo que a Bíblia confessa. Como é que nós vamos vencer? Não dizendo simplesmente o que eu acho, o que eu penso, as minhas ideias, mas eu vou declarar a verdade da palavra de Deus. Ela é a verdade. Eu creio naquilo que Deus diz, e eu vou dizer aquilo que Deus diz. Eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. E por fim, isso aqui talvez seja o mais difícil, mas isso aqui é uma coisa importante. Isso aí é o reformador, isso aí são os mártires na história. Esses aí foram aqueles que se levantaram e levantaram outros. Eles não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou andar no que Deus quer, eu vou servi-lo nessa vida. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer, porque a minha vida já está guardada com Cristo em Deus. Amém? Você tem a vida eterna, ela é sua em Cristo Jesus. Então aconteça o que acontecer, eu não vou amar a minha vida até a morte, eu vou amar o meu Deus até a morte. Glória a Deus. Queria que você ficasse em pé, queria só fazer uma oração com você, e eu queria que você pensasse. Há muita gente esperando que você se levante em Deus, se posicione em Deus, fique ao lado de Deus, fique a sua palavra, seja alguém que ama a palavra, medita a palavra, prega a palavra, pratica a palavra, caminha na palavra, cresce na palavra, canta a palavra, faz dela o seu alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que você possa fazer disso a sua vida, que você possa se levantar e servir ao Senhor até a morte. Que Deus conserve a nossa nação embaixo da sua bênção. E que essa liberdade que nós temos hoje de pregar o Evangelho permaneça conosco. Vamos lutar por isso. Vamos lutar para que a gente continue tendo essa liberdade maravilhosa de dizer ao mundo as verdades de Deus. Vamos sempre lutar por isso com todas as nossas forças. Mas se isso não acontecer, se alguma coisa acontecer, ainda assim nós vamos permanecer no Senhor. Amém. O mundo pode abraçar ideias estranhas, práticas abomináveis aos olhos de Deus. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa igreja serviremos ao Senhor. Ore para que o Senhor levante a sua vida, que você seja aquele que vai levantar na sua casa, vai levantar na sua cidade, vai levantar onde você for, para proclamar e ser esse instrumento de Deus, para que outros caminhem e se levantem com você também. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta alegria, Senhor, de estar aqui na tua casa, pensando, olhando para trás, ó Pai, para todas as coisas que o Senhor já realizou em nossa vida, por toda a inspiração, Senhor, que homens e mulheres tuas, Senhor, ó Deus, trouxeram para a nossa vida. Deus, mas agora é a nossa vez. Agora, Senhor, é a nossa vez. Hoje, Senhor,
Que hoje a tua palavra esteja em nós. Hoje é a hora do teu filho e da tua filha se levantar na tua palavra, na tua verdade, crer nessas verdades, amar essas verdades, compartilhar estas verdades, viver essas verdades, Senhor. Faz isso na nossa vida, Pai. Tu és soberano sobre todas as coisas. Nós olhamos o mal que está ao nosso redor. Nós vemos, Senhor, ideias malignas, pensamentos malignos, atitudes malignas, Senhor. Mas nenhuma dessas pessoas são o Senhor da história. Tu és o Senhor da história, Pai. Por isso eu peço, nos levanta como igreja, nos levanta como servos, nos levanta, Pai, para que estejamos em pé diante da tua face, Senhor. Nos ensina a olhar para ti, olhar além do véu deste tempo, do véu desta hora, Senhor. Olhar através da eternidade e, Senhor, e saber que tu és tudo em todos, Senhor. Ó Deus, eu quero dizer que por ti, Senhor, de ti, por ti, para ti são todas as coisas. Glória para ti eternamente, Senhor. Glória a ti eternamente. Que a tua glória, o teu louvor esteja sobre a tua igreja. Obrigado pelo que o Senhor nos tem dado. Obrigado pelo que o Senhor tem derramado. Realize em nós a tua obra com poder e glória. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor.